Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 10 de setembro de 2015, quinta-feira, um dia bem interessante, logo depois do rebaixamento do Grade Brasil, né, fazendo com que a gente perdesse o grau de investimento. Né. Então, muita coisa interessante para falar. Mas antes de partir para o mercado, eu quero fazer um convite para vocês. No dia 24 desse mês, nós estaremos em São Paulo com o evento Vinhos e Valores. O Leandro virá dos Estados Unidos para participar. Vai ser um evento à noite. O objetivo é falar de uma forma mais cara a cara sobre o mercado, coisas interessantes que a gente está vendo, falar sobre a situação atual do mercado, que a gente considera bem interessante e vai ser bastante legal. Então vocês podem entrar no site, que é vinhosevalores.com.br, podem ver aí as palavras do Leandro. Vai ser no hotel da Renaissance, tá? E teremos como convidado o Rodrigo Constantino para falar aí do panorama político e econômico atual, que é bem conturbado. Então, acho que vai ser bacana. Convido vocês a darem uma olhadinha no site e se interarem e talvez, quem sabe, participar lá conosco. Dito isso, vamos sim agora às movimentações do mercado. Bom, ontem, né, foi um dia em que eu fiz o farol super cedo. Eu gravei o farol antes das 6 horas da tarde. Não tinha saído ainda a notícia do rebaixamento do Brasil pelo Standard & Poor's, mas ainda assim o gráfico não mentiu, tá? A gente até colocou como título que o mercado sinalizava a queda para o pregão de hoje e nós tivemos sim essa queda com essa notícia, então era esperado, tá? No entanto, essa notícia não é... Claro que ela é ruim, mas do ponto de vista de trade, ela só gerou volatilidade, tá? Uma volatilidade muito boa no pregão de hoje, inclusive. Essa notícia ruim já estava precificada no mercado, era uma questão de tempo, né? E gerou uma abertura com bastante pressão vendedora, que provavelmente não se sustentaria. A gente teve sinais compradores e deu para fazer vários day trades na ponta compradora. Foi um dia bem interessante. Agora repara que no final das contas o índice fechou numa queda de 0,33%, quer dizer, não é nada, tá? Então, do ponto de vista de operar mercado, essa notícia do rebaixamento não é ruim. Pelo contrário, tá? Ela é boa. O fato do mercado não ter afundado já é um bom sinal. Mostra que o mercado já está, de certa maneira, anestesiado. As notícias ruins não estão conseguindo jogar o mercado para baixo, tá? Isso não impede que no próximo pregão, nos próximos pregões, o mercado venha desenvolver um movimento de queda, tá? Isso pode estar no script. Mas não houve aquele pânico nos preços e também, se houvesse, seria totalmente injustificado. Eu opero no mercado há muitos anos e eu estava operando como day trader, né, quando lá em 2008 nós tivemos a elevação da nota do Brasil para grau de investimento. E por que isso é tão importante? Porque o rating do Brasil por agências, né, estabelece várias questões de prêmio, de taxa, de juros, de risco de mercado, etc. e tal. Existem vários fundos de investimento que, de uma forma estatutária, né, tem como regra só investir em empresas, em países, né, que tenham pelo menos um grau de investimento. Na verdade, que tenham o grau de investimento, mas usualmente não é a nota de uma empresa, de uma agência de rating, mas de duas, pelo menos, que consolidam o entendimento, né, de que esse país, empresa, enfim,
subiu ou desceu de nível em termos de rating. Tá? E eu vou falando isso para ilustrar o nosso cenário de topo histórico lá em 2008. Tá? Esse aqui é o gráfico do Bovespa, diário, em 2008. E nesse dia aqui, que o mercado fez uma forte barra compradora, uma barra de ignição, rompendo uma grande zona de resistência, foi dia em que o Standard & Poor's, a mesma agência que nos rebaixou ontem, nos deu o grau de investimento. Isso deu um gás no mercado, que subiu ao longo de todo o mês de maio. E no dia 29 de maio de 2008, foi quando nós recebemos o derradeiro rating de grau de investimento, acho que foi pela Fitch. Tá? Então, aqui foi quando a gente recebeu o segundo. O mercado estava forte na alta esse dia. Quando saiu isso daí, os preços deram uma puxada para cima, foi no meio da tarde, e reverteram rapidamente. Foi uma questão de 5 minutos, nem isso. Tá? Foi essa puxada para cima que violou por alguns pontos essas máximas aqui e que fez o nosso topo histórico em 73.920 pontos. 74 mil pontos. Foi o dia, a hora e muito próximos minutos ali que geraram o nosso topo histórico. Foi exatamente então no momento que a gente recebeu a consolidação do grau de investimento. E depois disso, o que aconteceu com o mercado? O mercado só caiu. Então isso não é guia para o movimento dos preços. Na verdade até é, só que é o contrário. Então isso é um bom sinal porque a gente já vem alertando há algum tempo. Agora até empíricos entrou na nossa onda. De que o mercado está fazendo um fundo de longo prazo. Então, a gente teve o primeiro rebaixamento pelo S&P e não deve tardar muito para a gente ter o segundo rebaixamento, talvez pela Fitch ou sei lá o que. Talvez esse seja o evento gatilho para logo depois o mercado ir embora. Depois disso, só consigo pensar num impeachment, né? Que com toda e absoluta certeza levaria uma alta dos mercados. O impeachment no Brasil poderia gerar volatilidade, alguma pressão vendedora logo de início, mas eu me arrisco a dizer que depois, se isso vier a ocorrer, os preços vão explodir logo depois. Então, cada vez mais a gente vem tendo sinais de que o fundo do poço chegou. Pelo menos do ponto de vista de mercado, que está sempre à frente da economia. Tá? Então, reflitam sobre isso. O nosso, até inclusive, deixa eu dizer para vocês, o Vlad está preparando um artigo relacionando as elevações, né, e as diminuições de rating com o movimento dos preços. Vai estar bem legal, ele vai gravar amanhã já vai estar disponível. Então fiquem bem atentos ali no nosso site. Voltando agora aqui para o gráfico do índice Bovespa. A gente estava dentro de um padrão de contração, seguimos dentro desse padrão de contração, mas acho que esse padrão já alcançou o que tinha que alcançar, já se desenvolveu e daqui para frente provavelmente o mercado vai começar um movimento lateral um pouco mais errático. Está bem difícil de dizer o que o mercado vai fazer amanhã, ele tá bem neutro aqui. Tá? Eu apostaria no movimento mais lateral, talvez até no movimento de queda, para beliscar esse fundo aqui, pode acontecer. Tá? E teremos um cenário mais claro e definidor quando tivermos um rompimento desta linha aqui em torno dos 47.800, 48 mil pontos, que agora é a resistência mais forte do gráfico diário, ou rompimento aqui desse patamar dos 44 mil pontos e 300. Tá? E o rompimento desse patamar, na minha leitura, é improvável e até graficamente é difícil de precisar porque é uma grande amplitude de movimento ali com aquela sombra. Então o movimento mais fácil realmente seria para cima. Tá? Por hora, o Ibovespa vai ficar bem solto dentro dessa congestão. Tá? Já posso esperar até o encerramento da contração e agora uma certa expansão, mas acho que ainda não para romper esses limites, e sim para gerar uma congestão. Então a gente vai focando mais em day trade. No mini índice, nós tivemos uma abertura num baita gap de baixa,
estressando o fundo aqui do dia 1 e do dia 2 de setembro. Essa é uma típica abertura que sugere compra, só que não teve um sinal muito fácil de identificar o enquadramento em setup pelo gráfico de 15 minutos. Tá? Até houve aqui um rompimento dentro do método Busy contra o gap, que eu aceito, então a operação se daria na superação dessa máxima. Tá? Só que logo depois de ter sido estopado pela média móvel de 9, e seria necessário fazer uma reentrada aqui, que era possível, para aproveitar esse movimento. A operação ficou mais clara dentro de um gráfico de 5 minutos, um setup de fechamento de gap, e eu vi vários papéis se enquadrando nisso hoje, aqui, e depois um segundo sinal aceitável de operação aqui. Okay. O mercado se comportou depois um lento e constante movimento de alta. Nós acompanhamos esse movimento e a gente viu que aqui valeria a pena fazer uma reentrada. Né? E a linha d'água foi exatamente a máxima do dia. Repare que o mercado bateu na linha d'água e ali segurou e vem andando de lado. É uma demonstração de força. Pelo gráfico intradiário, eu veria boas chances do mercado continuar esse movimento de alta. O gráfico diário não tanto. Então, é bem neutro. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Vamos torcer para um bom enquadramento em setup. Eu vou atualizar as linhas aqui. Feito. O mercado americano também já está mais propenso ao movimento errático de congestão lateral. Tá? O viés era baixista, ele não caiu ainda. Tá? O cenário só vai ficar interessante agora com o rompimento desse topo ou o teste desse fundo. O S&P 500 futuro segue dentro dos padrões de contração, mas também há uma expectativa de que agora essa contração cesse e passe a dar espaço para uma congestão, ou seja, movimentos erráticos, difíceis de antecipar para o pregão seguinte, tá? Até que a gente tenha um rompimento. Eu acho que vai ser para cima. Tá? A gente deve passar um tempo andando entre essas fronteiras aqui, e depois eu acredito no rompimento para cima, mas o que eu acredito realmente não importa. A gente tem que esperar o mercado fazer o movimento, fazer o sinal. Tá? Dólar. Agora deixa eu me exibir um pouco. A gente não dizia que essa correção do dólar aqui não motivava a venda, não estava com cara de movimento agudo, o mais provável era um movimento lateral, e tinha que ficar atento, porque logo o mercado, eu acreditava que logo o mercado daria uma puxada para alcançar esse alvo. Eu acreditava no movimento meio lateral alcançando a média móvel de 9. Mas o mercado hoje abriu num gap de alta, buscando exatamente o alvo que eu tinha estabelecido. Não é nenhuma bruxaria, é só a projeção deste mastro e bandeira. Tá? Até deixa eu ver uma coisa, quantos candles nós tivemos daqui até aqui? Foram 17. E daqui até aqui, 14. Tá? Quase uma extensão de 1 para 1 no tempo. Talvez o mercado insista um pouquinho mais no movimento de alta ou no movimento lateral para depois fazer uma correção. Tá? O dólar não bateu ainda nos 4 mil pontos, seria os R$4, é possível que chegue lá. Tá? Mas por hora alcançou o alvo esperado. Pode, pela perda mínima aqui, gerar um movimento corretivo, mas eu não considero esse um sinal gritante de venda de curto prazo. Não acredito que o dólar vá muito além disso. Logo a gente deve estar fazendo um topo. Acho que talvez consiga subir até aos 4 mil pontos. Eu vejo possibilidade de venda, mas eu focaria mais no intraday ainda. Tá? Hoje o dólar, na abertura, produziu esse enorme gap de alta, alcançando então o objetivo do gráfico diário. Apesar de estar abrindo bandas, para mim esse é um ponto que dava para a gente buscar um trade de fechamento de gap, tá? Com stop acima da máxima, porque apesar da abertura ter produzido a abertura de bandas, ela já foi muito significativa. Tá? E, enfim, falia a operação. Na perda dessa mínima, a gente buscava 20% da média da volatilidade. Esses 20% da média da volatilidade nos dava 0,60% de queda. Esses 0,60 foram alcançados no candle aqui. E a partir deste candle, considerando que a média de 9 foi testada e não foi rompida, inicialmente poderia trazer o stop para cima dessa máxima, daí caiu de novo, rompeu a média móvel de 9, rompeu para cima, aqui stop acionado pela média móvel de 9. Tá? Depois disso nós não tivemos nenhum setup. Não, a gente até teve um sinal razoável que dava para operar, que foi esse rompimento aqui.
Uma vez que o mercado estabeleceu bem esse suporte e rompeu com um volume legal e a média não era mais obstáculo, a perda mínima confirmava uma venda, só que a gente sofreu stop próximo do ponto de entrada pela média móvel de 9 e aqui não havia mais o que fazer. Esses trades dentro do modelo Busy de Day Trade. Ok? Agora a gente atualiza o suporte para cá e linha d'água para cá. Você já pode imaginar que o juro também deu um salto. Tá? E aqui também fechou em queda em termos de candle, né? Fechamento abaixo da abertura. Pode ser um topo, mas também não considero um sinal muito forte. Por que eu não considero um sinal muito forte? Porque a gente teve 2 candles de contração, de correção, que fazem com que o candle de hoje possa ser uma impulsão. Sabe? Não é um sinal tão claro de gap de exaustão, esse é o problema. E isso gera suporte, um suporte mais forte que o usual nas fronteiras desse gap. Por isso que eu não vejo o sinal como um trade de swing trade imperdível na ponta vendedora. Tá? É um sinal ok. Sinal bem operável. Mas não é matador e eu estou com o pé atrás. Assim como eu fiquei com o pé atrás em relação esse rompimento de primeiro movimento no mini índice ontem. Né? Não tinha cara de evoluir bem e realmente o mercado virou. Legal, vamos falar da Vale. A Vale teria acionado até uma venda, né, pela perda mínima. A minha preferência era a BRAP, com certeza. Acionou pela perda mínima, só acionou na volta. Vamos deixar isso bem claro. A gente nunca faz a venda a qualquer preço, a gente deixa um limite aqui para executar, executou na volta. E a Vale acabou fechando na máxima, pessoal, muito forte. Não estopou ainda porque o stop ficaria acima desse ponto, se a gente fizesse a operação. Né? Mas tá com toda a cara de estopar no pregão de amanhã. Tá com toda a cara. Se amanhã, se tu tá vendido, não foi estopado e amanhã o papel chega próximo do ponto de entrada, esse é o cenário onde eu encerro no 0 a 0, ou próximo 0 a 0. Tá? No intraday, a Vale se demonstrou bem forte. Ela gerou até um rompimento aqui no finalzinho. Tá? Se tivesse tempo de mercado, isso seria um belo day trade. Dava para fazer a operação até foi mencionada, mas o mercado não teve tempo de fluir. Mas teria todas as condições de fluir se tivesse mais tempo de pregão. A Petrobras, que havia sinalizado venda para nós, abrindo um gap de baixa, manteve esse gap de baixa aberto, ela mostra fraqueza, está próxima do fundo, talvez caia um pouquinho mais para bater no fundo, né? Enquanto os papéis conseguiram recuperar bem, ela não conseguiu. Ela até ensaiou no intraday. Bom, a gente teve um setup de fechamento de gap possível, foi um dos mencionados. Os meus preferidos foram Ambev e Sambi 11, mas aqui era possível pela volatilidade. A gente teria um alvo de 1,62%. E o mercado conseguiu produzir uma alta de 1,86% aqui. Primeiro fechamento abaixo da mínima do candle que executou a entrada. A gente ajusta a história para cá, é o que eu ensino no meu treinamento. O papel voltou a subir, fechou abaixo da média móvel de 9, ajusta o stop para cá, e esse stop foi acionado no lucro às 13h30 da tarde. Se houvesse um rompimento da máxima do dia, se enquadrava bem dentro do método business no cenário de rompimento de congestão em gap, contra o gap, porque a média não era obstáculo mais. Mas ela não rompeu, entrou pressão vendedora e a Petrobras não fechou bonita. O papel para acompanhar de perto o pregão de sexta-feira, amanhã, porque pode produzir um rompimento legal, tá, do intraday. Eu sigo fanho porque eu estou resfriado. Okay? Só para deixar claro. O setor de cirurgia surpreendeu, assim como a Vale. Gerdau chegou a abrir lá embaixo, se recuperou completamente, fechou com uma alta de 7,69%. E Gerdau, na minha leitura, até gera um rompimento aceitável nessa zona, só que está meio confuso. Não é exatamente o ponto que eu gostaria de entrar, mas para mim acho extremamente improvável ver Gerdau operando abaixo da mínima de hoje. Ela deve prosseguir no movimento de alta em busca dos R$8. Claro que a nota que foi dada para Gerdau no farol de ontem favorecia mais o que? Day trades. Tá? O papel que estava mais bonito para a operação na ponta vendedora era a CSNA,
que acionou na volta, ali em 4,30, 4,29 no máximo. Tinha stop em 4,61 e esse stop foi acionado no finalzinho. Também faz parecer que o papel vai insistir no movimento de alta. Então o setor de cirurgia realmente surpreendendo. E qual que era o setor mais desacreditado? Siderurgia. No intraday a gente teve um rompimento de linha d'água. Bem interessante. E no finalzinho aqui, o stop das operações swing trade dentro do método Busy. Uzi Minas era o segundo papel mais interessante para a venda do setor. Também acionou e também estopou. Olha essa barra. É uma barra elefante, mas ela não está bem posicionada. Então eu não operaria aqui. Mas eu acredito que o Uzi Minas vai bater a faixa dos 4,34, 4,35, 4,45. Talvez até a média móvel de 200 aqui em 4,53. Mas ela já está meio sobrecomprada, o movimento já está meio esticado. Eu preferia esperar uma acomodação de preços para então operar mais adiante. O farol de hoje vai ser longo, pessoal. Tá? Vai ser longo. Setor bancário. Bradesco abriu no gap de baixo, se recuperou. Ainda mantém um viés baixista, né? Topos descendentes e suporte reto aqui nos 22 e pouco. O papel que ainda pode romper para baixo era uma venda. Então não está mais convidativo para operações. A operação que nós vimos aqui a partir do dia 2 já teria alcançado o alvo e hoje teria estopado. Itaú é o papel mais forte, mas não está enquadrado em nada. E Banco do Brasil é o papel mais fraco. Abriu abaixo do suporte, mas não dá para dizer que rompeu, pelo menos não gera uma oportunidade de rompimento, porque fechou na máxima, com martelo. Mas também não é um bom trade, na minha leitura, aqui para um trade de retorno à média. Tá? Eu, por enquanto, ficaria distante do Banco do Brasil. O papel tem uma análise bem complicada. Outros papéis que chamam a atenção. A DIM3 não acionou o sinal de retorno à média de ontem. Bateu na máxima, mas não superou. O trade ainda está válido. Se na sexta-feira supera a máxima, é uma nota C+, aí para uma aproximação à média móvel de 21 períodos. Tá? BBSC3, nós vimos romper esse patamar de suporte e imaginávamos com isso, então, que o mercado viesse a buscar essa região por volta dos 25,30, tá? Que é o antigo topo primário rompido. Buscou esse patamar e faz um candle de força compradora, totalmente fora da banda de Bollinger. A superação na massa permite entrar na ponta compradora. Porém, eu não gosto muito dessa sombra se tocando do jeito que está. É um trade, mas não é uma nota B, é um C+. Tá? Merece atenção. Banrisul. Banrisul parece ter finalizado, apresenta grandes chances de ter encerrado o movimento de baixa detonado pelo rompimento aqui do dia 1. Tá? Quem não encerrou ainda a operação tem que ajustar a stop para cima dessa massa. No intraday, inclusive, a gente tem aqui um bom exemplo de trade dentro do método Busy de rompimento de primeiro movimento de ilha contra o gap. Movimento, gap baixista, rompeu para cima. Conseguiu romper inclusive a média móvel de 9, virando ela, show de bola. Esse tipo de operação se dá na superação na máxima. O volume fica difícil de ver, eu tive que aproximar bastante. Opa, vocês aqui não vão ver, né, pelo jeito. Ah, caramba. Deixa eu tirar aqui. Mas foi o volume, acho que mais alto dos anteriores. Então dava para buscar a operação e a operação se dá na superação na máxima. E logo em seguida, reparem vocês, o mercado voltou para dentro com força, fazendo um Twin Towers. Já ajusta o stop abaixo dessa mínima, só que o stop não foi acionado e o papel lentamente foi fluindo favoravelmente até conseguir gerar um ganho de 2,5%. Então acho que Banrisul tem boas chances de ter finalizado o movimento. CEMIG também tem boas chances de ter finalizado o movimento e hoje, pela superação na máxima de ontem, gera encerramento das operações feitas aqui no dia 31 dentro do modelo, porque a RP já teria sido alcançada. A forma como se comportou o papel ao longo do dia, esse rompimento de linha d'água, fechamento do gap, rompimento de linha d'água com barra elefante, o papel andando de lado, pregão inteiro, para romper no finalzinho,
é uma cara muito boa, provavelmente a gente vai ter alguns pregões de alta, os próximos pregões de alta em CEMIG. Copel também chama atenção. O último trade que a gente viu em Copel foi aqui na superação da máxima no dia 2, fluiu bem. Tá? Hoje o papel abriu na mínima, fechou na máxima, é uma barra elefante com uma posição legal, né, porque a média não é mais um obstáculo. Superação da máxima permite a operação na ponta compradora com o stop abaixo da mínima. Pode balançar um pouco aqui, mas provavelmente vai fluir pelo menos para alcançar a média móvel de 200. Gol é um papel que ontem sinalizou uma frustração da tentativa de rompimento, hoje stop, quem operou por swing trade, e esse candle bem pequeno em gap convida a um trade pela perda mínima. Perda mínima, venda com stop acima na máxima, provavelmente dá um mergulho para buscar aqui os 3,83. Tá? Tem que ficar bem atento ao papel do intraday também. Tá? Mas acho que dá para fazer tranquilamente a operação pelo gráfico diário. Repare que aqui nós também tivemos o rompimento da ilha contra o gap, só que não houve acionamento, porque não houve superação da máxima. Isso é extremamente importante quando a gente opera contra a média móvel de períodos. Tem que ter a confirmação e tem que ter espaço até a média ou ela não pode ser mais obstáculo. Essa é a regra. Hipermarcas chama bastante atenção. Se tivesse com esse candle de hoje batendo essa linha, essa zona dos 14,30, seria uma baita compra, mas como tem um pequeno espacinho, isso me deixa com o pé atrás, porque o papel ainda pode buscar aquele patamar. Mas é um papel que merece atenção pela intraday. Se houver superação na máxima, pelo intraday pode dar um bom day trade, e a superação na máxima aqui também acho bastante razoável de usar para uma operação curta na ponta compradora. Tá? Esse papel foi péssimo no intraday hoje, foi o papel que mais sacaneou de todos, depois a gente vai passar pelos papéis. Ofereceu um setup de fechamento de gap aqui, bandas bem abertas, candle interessante. Não conseguiu produzir esse movimento para alcançar RP. Daí acabou gerando stop pela média móvel de 9 aqui, que foi praticamente no 0 a 0. No finalzinho do pregão gerou um rompimento importante de estrutura em gap. Foi uma venda que acabou gerando stop só no leilão. E no leilão deu uma puxada, porque o papel antes do leilão estava 14,55. E daí puxaram o papel no leilão e saiu mais cara a finalização desse trade. Mas ainda dentro do completo aceitável, porque o stop de rompimento, bom, poderia usar o stop bem curto, que não é o que eu costumo usar, né? E o stop mais longo aqui em 14,81, ainda foi abaixo do stop original. PEMAN está batendo um suportante de longuíssimo prazo, repara essa zona aqui, em 1,95 mais ou menos, no semanal também fica bem claro. Tá para fechar a semana com candle de reversão, pode ser uma operação de longo prazo, a gente tem aqui uma espécie de fundo reflexo, o volume foi bem bom no pregão de hoje, então é um cenário bastante razoável para uma operação na ponta compradora pela superação dessa máxima, com stop em 1,88, se o cara quiser ser bem conservador. E por fim, Smiles chamou a atenção. Lembra que a gente fez uma comprinha de Smiles aqui, por conta desses fundos, a gente conseguiu produzir um ganho e depois disso o papel afundou. Bom, agora está rompendo o fundo em 42 e pode prosseguir um movimento de queda em busca dos 37,50. Se chegar lá, ótimo, porque aqui provavelmente teria uma ótima operação na ponta compradora. Tá? É um papel para a gente também acompanhar no pregão de amanhã, no intraday, devido à sua altíssima volatilidade. Intraday, passando rapidamente, porque já temos 29 minutos de gravação, caramba, perdão. Não? Brasil Foods. Não foi esse rompimento. Tô olhando o dia errado. Melhor day trade do dia. Não em termos de variação, mas acho que o melhor enquadramento do setup foi a Ambev, essa abertura em cima do suporte, com um candle amplo na máxima, distante da linha d'água, permitindo um setup de fechamento de gap. Foi um trade que fluiu muito bem. Depois disso, Sambi 11 foi até melhor, batendo um suporte bem importante, candle forte, houve superação da máxima, a gente teve aqui um movimento de 5,5%, o stop pela média se deu com 13,75%, baita trade. Bova 11 também, foi uma bela operação, se o futuro não permitiu a compra, a Bova 11 permitiu. A sacanagem foi esse stop pela média móvel de 9 aqui, que nos tirou do trade
antes dele completar o seu movimento, mas valeu a pena. Nós já vimos o cenário de Banrisul, hipermarcas já vimos, MPL3 ofereceu um lindo rompimento de linha d'água. Tanto uma barra elefante aqui, quanto seguida pelo rompimento da linha d'água, ambos produzindo um belo movimento operável. MYPK3, a gente sinalizou a venda nesse quase Twin Towers aqui. Quem fez a venda já alcançou alvo de RP. E no intraday de hoje a gente teve um rompimento de primeiro movimento também bastante operável aqui. Só que, infelizmente, a gente tomou um stop pela média móvel de 9 com pouco lucro. Né? Mas a entrada de cava 1,9% de RP, a gente não chegou lá nesse fundo ainda, a gente foi estopado antes da RP. Mas no lucro, né? Foi uma sacanagem. E para não tomar muito tempo de vocês, eu vou encurtar aqui, a gente pode olhar TOTS 3, fez um bom enquadramento no rompimento de primeiro movimento, o papel ficando andando de lado, a média pressionando os preços, até que um pouco antes do leilão teve uma paulada para baixo, que levou o papel a cumprir RP e do leilão jogaram o papel de volta para cima. Bastante volatilidade. Então, pessoal, foi isso que aconteceu. Um pregão bom. Ficamos ansiosamente aguardando, então, pelo segundo rebaixamento do Brasil, que deve trazer mais um pregão bem bacana, cheio de oportunidades. Fico por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.